E o mercado de carne bovina continua muito agitado. Como você tem acompanhado aqui no Bom Dia Produtor, está cada vez menor o valor pago ao pecuarista e cada vez maior a margem de lucro aos frigoríficos. Também existe a situação que muitos frigoríficos estão passando por uma reformulação. Os menores frigoríficos estão jogando lá embaixo o preço pago ao pecuarista. Já o Grupo JBS ainda tem pago o boi com prazo de 30 dias. Isso que gera muita preocupação também para o pecuarista. Uma notícia boa foi divulgada ontem pelo Ministério da Agricultura, que foi que o Grupo Minerva Foods vai reabrir uma unidade frigorífica em Mato Grosso, na cidade de Mirassol do Oeste, a partir do dia 6 de julho. E sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio. Ô João, parece que tem uma luz no fim do túnel, parece que as coisas começam a melhorar. Essa situação do Grupo Minerva Foods volta a reaquecer o mercado e a tendência é que gere empregos também diretos, 720 empregos, e isso pode ser positivo para o mercado, não pode? Bom dia. Bom dia. São soluções que não são a curto prazo. Você vai ter um impacto, sim, lógico que vai ter. O Minerva é um grupo que exporta muito, ele depende muito da exportação. A exportação agora em junho, se você pegar o último dado do MDIC de segunda-feira, mostra 4.800 toneladas dia. Isso é 20% a mais do que a média no mês anterior. Ou seja, aparentemente as exportações estão reagindo, o preço lá fora está reagindo, o câmbio está reagindo. Hoje nós estamos falando em dólar de 3,30. Então, para o Minerva, que é um frigorífico que é voltado basicamente para exportação, isso é muito importante. Não é só lá, parece que aqui também no Mato Grosso do Sul tem uma planta deles que está fechada em Batayporã. Aparentemente também parece que está sendo trabalhado para que seja reativada essa planta. Você tem vários frigoríficos pequenos, de capacidade de 200, 300 cabeças, que começam a ser discutida a reativação deles. Porque você tem hoje uma concentração excessiva em cima do JBS. Mato Grosso do Sul, nós estamos falando em 42% do abate no JBS. Mato Grosso, 50% e Goiás, 34%. Então, o próprio ministro Blairo Mar está comentando do apoio que o próprio Ministério vai dar, possivelmente, para que esses frigoríficos que estão fechados sejam reativados. Isso é muito importante. E é o momento também, Antônio, que o pecuarista pare e pense. Será que não é momento para ele entrar também nesse mercado? Não precisa ele comprar frigorífico, não precisa investir em frigorífico. Ele coparticipar desses projetos de reativação. Você tem muito frigorífico no Brasil, eu vou pegar um exemplo da minha cidade, São Gabriel do Oeste, que tem 3 grandes distribuidores de carne que estão operando no frigorífico. Ou seja, não é, tem um dono e tem 3 atacadistas que estão lá. Por que não uma cooperativa de pecuaristas? Pode ser, por que não? Reúne os pecuaristas, olha, o negócio é o seguinte, vamos trabalhar, vamos produzir uma carne de boa qualidade, um animal precoce, vamos criar uma marca própria e vamos entrar no mercado. Vamos pagar para o frigorífico, para o frigorífico pequeno é importante isso, porque quanto mais ele tiver a aproveitar a sua instalação industrial, o custo fixo dele cai. Ou seja, o custo por animal abatido cai, então melhora para o dono do frigorífico. Outra coisa, trabalhar para que haja uma oferta de carne de janeiro a dezembro, ou seja, todos os meses do ano você vai ter uma oferta de carne com uma marca própria, uma marca dos pecuaristas. Nós fizemos uma entrevista, e eu sempre gosto de lembrar essa entrevista com o pessoal do Paraná, de Umuarama. Aquela cooperativa deles é assim, é uma cooperativa praticamente virtual. Eles operam na comercialização. Eles pegam o boi do pecuarista, levam no frigorífico, abate e a partir daí eles comercializam tudo isso aí. É importante isso. Ô João, Minerva Foods já havia comprado na semana passada 300 milhões de negócios da JBS no Paraguai, Uruguai e também na Argentina. Mas essa pressão não chegou a aumentar o valor da arroba do boi gordo. Será que existe expectativa para que esse mercado volte a ficar mais reaquecido, para que volte a aumentar a arroba do preço da arroba do boi gordo? Subiu aqui no Brasil, lá fora subiu. Eu estava na fronteira, estava ontem na fronteira com o Paraguai. No Paraguai está R$150. R$150 a arroba de boi, muito maior que São Paulo, 129. Então essa movimentação do Minerva Foods aumentou lá fora, no Paraguai, no Uruguai, para lá está boa a situação. Nós aqui não, nós estamos mal. Existe expectativa de melhora? Olha, se você olhar o mercado de carne, você vê as exportações crescendo. Você vê o mercado interno razoavelmente absorvendo toda essa oferta de carne.
E você vê a margem dos frigoríficos bem mais alta, o CPEA fala em 35% a 38%, e você vê para o consumidor não houve queda significativa de preço. Eu sou um cara que acompanha o preço do mercado e não vejo diferença nenhuma, ao contrário, alguns cortes até subiram de preço. Então, eu acho que nesse momento, a hora que der uma regularizada no processo, porque o que está acontecendo? Há um medo, há um temor do pecuarista em vender para o JBS com 30 dias. Isso é voz corrente em todo. E outra coisa, algumas entidades estão propondo, sugerindo aos pecuaristas que vendam só aquilo que é necessário para manter a atividade, ou seja, não haja uma corrida para vender gado, que isso provocaria uma queda maior dos preços. Em relação ao preço que está a carne, tanto na exportação como no mercado interno, há espaço para voltar a um preço melhor, um pouquinho melhor. E também a questão de uma definição do fundo rural, que brincando, hoje o fundo rural custa 50, 60 reais por animal abatido, custa para o pecuarista. Então, haveria uma expectativa de que o fundo rural, para quem tivesse em dia com ele, pessoa física, voltasse para 1,5%. Esse 0,8, numa época de qualquer centavo é importante, também ajudaria nesse processo. Agora, a solução para esse impasse, para esse imbróglio, não é uma solução que vai sair nos próximos 30 dias, não. Ô João, para encerrar, existe uma especulação que a Marfrig vai reabrir um frigorífico em Mato Grosso, em Nova Chavantina. Será que esse é o momento dos grupos menores, dos frigoríficos menores, reabrirem, voltarem a trabalhar? A Marfrig é grande, a Marfrig é o segundo no Brasil, né? Mas é importante que haja aí. Quando você pega Mato Grosso, que 50% está na mão do JBS, é complicado, tem que ter novas alternativas mesmo. E outra coisa, a JBS, de uma hora para outra, fecharam as torneiras dele, que tinham nos bancos federais, no BNDES, etc. Agora, as demais empresas vão disputar com ele em mesmas condições de igualdade, porque antes existia uma desigualdade, essa corrupção que eles patrocinaram, abria os cofres para eles e fechava para os outros. Então, hoje, nesse momento, pelo menos, você volta a um regime de razoável normalidade, que todo mundo vai ter acesso às condições de crédito, alternativa de financiamento, etc. Coisa que no passado havia uma preferência vergonhosa em cima de uma rede só de frigoríficos. Eu vou perguntar para você, a União Europeia divulgou na última segunda-feira uma carta dizendo que existe uma preocupação com relação à carne brasileira ainda, que o governo brasileiro não tomou decisões que havia fechado em março. Será que isso pode comprometer ainda mais o mercado? Na União Europeia você tem uma pressão muito grande por parte de alguns membros da União Europeia, especialmente a França e a Irlanda. Eles pressionam muito contra a entrada de carne brasileira. Nossa carne é boa, compete com a deles, é muito mais barata, eles botam impostos, e mesmo assim chega competitiva. O que está acontecendo? O governo brasileiro, eu acho que ele tem que cada vez mais reforçar, nós estamos fazendo, e eu acho que quando você vê os Estados Unidos, que é um país extremamente exigente, né, na questão de controle sanitário, eles têm autorização para importar carne do Brasil. Então, quando você olha outros países, a própria China, que está sempre com missões aqui, etc., hoje o mundo inteiro está com uma lupa em cima do Brasil e não acham nada. Eu acho que é uma questão muito mais política do que técnica. Mas o Ministério tem que estar aberto, o Blair é um conceito extremamente competente e está formando uma equipe competente no Ministério, está prestigiando quem trabalha sério, para realmente chamar os caras, vamos discutir, ver o que está acontecendo, onde pode melhorar. Eu acho que o Brasil tem que estar aberto para fazer. É importante para nós? É importante. Eles compram carne de traseiro, compram carne de maior valor agregado. E é importante para eles também. Caso eles não comprarem do Brasil, o preço da carne para o consumidor europeu com certeza vai subir, porque eles não têm oferta para atender essa demanda. É bom que o Brasil saia mais forte dessa luta. É uma experiência cara, custou cara para o Brasil. Esperamos que todos nós aproveitamos a lição e que possamos o Brasil se consolidar, porque o senhor e a senhora da porteira para dentro estão fazendo milagre agora, tem problema de porteira para fora. Obrigado, viu, João? Bom trabalho. Até amanhã.